Desculpa aí, um errozinho. Pode corrigir online, certo? Você vai fazer isso aqui, né? Bom, então hoje a gente vai falar sobre o potencial eletrostático, né? Vai ver de que forma ele surge naturalmente da expressão do campo eletrostático, que a gente derivou a partir da lei de Coulomb, né? Fazer alguns exemplos de cálculo potencial, exemplos que não tem na nota de aula, então vocês atentem minuciosamente para esses exemplos, né? Falar sobre diferença de potencial e a segunda propriedade de conservação do campo elétrico, que é a circulação, né, que a gente vai falar. Depois falar sobre energia, né? A gente vai ver a conexão direta entre potencial elétrico e energia potencial de uma carga numa região de campo, né? Depois a gente vai estender esse conceito para um conjunto de cargas, depois falando de distribuição de cargas, né? E ainda hoje a gente vai concluir com a primeira versão das equações de Maxwell para a eletrostática de cargas no vácuo, né? Então, começando aí, falar sobre o potencial elétrico, né? Como é que ele surge, né? O que é o potencial elétrico, né? Vai ver que é uma definição que surge diretamente da expressão para o campo elétrico, né? Considere aí o campo de uma distribuição de carga num volume qualquer do espaço, né? Com a densidade de carga conhecida ρ, né? Então, um elemento de volume dV', localizado no ponto x', produz um efeito elétrico, né? Essa carga espacial está no vácuo, certo? Produz um efeito elétrico no ponto x, que é o campo elétrico, né? Calculado por superposição nesse volume V. Vocês sabem que o campo é dado aí por essa expressão integral de volume, né? Vetor de diferença, né? Sobre o módulo ao cubo 4y0. E vamos analisar essa função, né? Essa função que vocês observam aqui, a gente já comentou sobre ela na revisão matemática. Essa função x menos x' sobre o módulo ao cubo. E observar que isso, né, é o gradiente de uma função escalar, né? Especificamente da função inversa, né? Dependendo de quem é a variável de diferenciação nessa expressão, o gradiente pode ter um sinal positivo ou negativo. Do jeito que está escrito aqui, isso aqui é menos o gradiente da função 1 sobre módulo x menos x'. Ou seja, isso é quando x é a variável de diferenciação e x' é uma constante, né? Se eu estivesse derivando em relação a x', isso aqui seria menos, seria nabla', no caso, da função inversa. Então, nessa expressão, x é constante, x' é variável, né? X' é variável, ou seja, a operação linha aqui está dizendo que a variável de diferenciação é x', certo? Nesse caso aqui, nesse caso específico, x é variável, x' é constante. Então não tem linha aqui. Isso indica que a diferenciação é feita com as coordenadas de x. Quem são as coordenadas de x? Olha,
X tem coordenada x, y, z, né? Vou botar só as coordenadas de x, x a x, mais y a y, mais z a z. E x' tem coordenadas x' a x, né? Mais y' a y, mais z' a z. Certo? Então, você tem variáveis, né? Ou x, y, z, ou x', y, z'. Né? Não é difícil verificar isso, né? Exemplo. F igual a 1 sobre R, né? Gradiente de F é quem? Derivada em relação a R, menos 1 sobre R2, a R. Ora, se eu escrevo R como sendo o vetor posição, aliás, se eu escrevo vetor posição como sendo um vetor de módulo R, né? Então o vetor AR simplesmente é x sobre módulo. Então a gente chega a essa conclusão. Gradiente de 1 sobre módulo de x, então, menos 1 sobre módulo ao quadrado, x sobre módulo de x. Tá? Menos x sobre módulo ao cubo. Isso não mudaria, né? Se a minha origem não tivesse na origem x igual a zero, né? Vou chamar isso aqui de y, né? Vou chamar isso aqui de x, isso aqui de x', né? Fixa a x' é constante e x é variável, certo? Então, o que eu mostrei aqui foi isso, o gradiente dessa função em relação à variação de y, né? Igual a menos y sobre módulo ao cubo. Mas quem é y, né? X menos x'. Observe, nesse exemplo, x' está fixo, está fixado, está parado. Ele está definindo a origem do sistema. Então, o gradiente da função diferença é igual a menos a função diferença sobre módulo ao cubo. Certo? Ele acabou de falar isso, né? Se eu trocasse a posição de x' com x, né? Se eu fizesse isso aqui, ó, x' vira x, e x vira x', então a derivada seria com relação a essa variação de x'. X está parado agora, tá? Eu faria o que aqui? Isso aqui vai dar quem? X', né? Menos x, tá? Deixa eu riscar aqui. Faz o seguinte, faz assim. Corta esse, né? Corta esse. Seria aqui agora x' menos x, né? Aqui seria x' menos x. E aqui também, né? X' menos x. Aí muda o sinal, fica x menos x'. E aqui eu mudando a posição, não muda nada. Então é o que nós acabamos de falar, né? Então, gravem isso, que é uma relação importante. A gente vai, de vez em quando, visitar isso, né, no nosso curso. Essa relação sempre aparece, a função inversa é uma função recorrente em magnetismo e em eletrostática. Né? Até em ondas, né, esféricas ela aparece, certo? Então é importante saber que o gradiente com relação à variável x, o sinal trocado dá exatamente essa função aí. Ou o gradiente linha com sinal positivo. Né? Então é isso que a gente quer fazer. Então a gente vai usar, em algumas situações, a gente vai querer usar essa segunda relação. Tá? Em outras, a nossa conveniência, vamos usar essa relação. É o caso atual, a gente vai usar agora.